Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? O áudio tá legal, a altura, tá nítido? Ok. É, eu aguardei aí uns minutos para iniciar, para ver se chegava mais alguns colegas de vocês. A gente tem 12 inscritos na disciplina e estamos com 5 presenças apenas, mas né, em respeito a vocês que chegaram no horário, já vou começar. E lembrando que eu vou gravar as aulas, né, síncronas, né, durante esse semestre. Então, eu estou gravando a partir de agora. É, esse vídeo eu vou disponibilizar depois no portal didático e ele vai ter o único e exclusivo objetivo de ser utilizado na disciplina de PDE, né? Tanto para vocês quanto para mim, a gente vai ficar restrito à disciplina, tá? E ao final da disciplina eu vou excluir todos os vídeos, né, da minha conta do YouTube, que eu não deixo também público, né? Só quem tem o link pelo portal é que consegue acessar. Então só vocês conseguem acessar. É, eu vou explicar com mais calma à frente sobre isso, tá? Mas só gostaria que você soubesse que eu estou gravando para que eu tivesse também a concordância de todos com essa prática e permitir para aqueles que não puderem, né, ou que não podem assistir a aula nesse momento, assistir em outro horário, né? Lembrando que vocês podem manifestar a qualquer momento, seja pelo chat ou mesmo por áudio, tá? Para fazer perguntas, fiquem à vontade. Hoje eu não estou com a webcam ligada porque eu tive um probleminha, mas acredito que na semana que vem já vai estar tudo resolvido e aí eu vou poder pelo menos ligar aqui um pouco a webcam e vocês também para a gente ver, né, se conhecer além da voz, né, também pela imagem, né, nesse período remoto aí, tá? Alguém tem alguma objeção de eu gravar a aula? Ok, então vamos continuar, né, já que todo mundo concordou. Então hoje é o primeiro dia, né, de aula da nossa disciplina. Eu vou apresentar aqui uma síntese do plano de ensino. Vocês baixaram o plano de ensino lá do site da COEL, né, da disciplina. E também existe no projeto pedagógico de curso toda a programação para essa disciplina. Aí vocês podem até verificar se o que eu planejei para a disciplina está de acordo com o projeto pedagógico de curso, tá bom? Então, o que, né, está lá no nosso projeto pedagógico, né, para a disciplina de PDE são esses 5 tópicos, né? Representação matricial de redes de sistema de potência, onde a gente vai verificar ali os conceitos iniciais para análise de sistemas elétricos, né? Eu vou dar mais detalhes um pouco à frente. Depois a gente vai aprender a analisar linhas de transmissão de duas formas. Primeiro, extraindo os seus parâmetros físicos, né? A partir das características construtivas, nós vamos extrair os parâmetros da linha e a partir dos parâmetros extraídos, nós vamos usar modelagens matemáticas para analisar essa linha de transmissão, né, para ver se a operação dela vai ser do jeito que a gente deseja, do que a gente projeta, tá? Aí o terceiro tópico é sobre transformadores, né? A gente vai verificar
um pouquinho diferente do que vocês viram na disciplina de transformadores. Por quê? Porque na disciplina vocês focaram o equipamento, então a análise, a modelagem do equipamento ela é bem detalhada. Nós vamos olhar aqui para o transformador, mas qual é o efeito dele na rede e como que ele vai interagir com outros elementos, né? Então, como que a gente vai fazer essa análise de um sistema elétrico com transformadores, né? E transformadores com TAPs, né? Mudança de TAPs, né? TAPs variáveis, né? Seja TAPs para controle de tensão, que são os LTCs, sejam TAPs para controle de potenciativa, que são os defasadores, né? Depois, no outro tópico, a gente vai ver sobre redes de distribuição de energia, né? E por fim, fontes de geração de energia elétrica, onde a gente vai olhar também com detalhes, né, de como é o setor elétrico hoje no Brasil, os principais agentes, né? Já que para muitos de vocês é a primeira vez que vocês estão tendo contato com uma disciplina na área de CEP, essa é a primeira, é a básica, né? E aí é nesse momento que a gente tem que aprender, né, o setor elétrico e principalmente o setor elétrico brasileiro, tá? O objetivo da disciplina. Então, ao final da disciplina, eu desejo, né, ou o que está também no projeto pedagógico é que vocês, né, sejam capazes de desenvolver atividades, análises de projetos de redes de transmissão e distribuição com base nas modelagens matemáticas que a gente vai ver ao longo do curso, né? E nessa parte final aqui do objetivo, apresentar as principais fontes primárias utilizadas na geração de energia, né? Principalmente hoje que a gente tem aí uma demanda social por fontes renováveis, geração distribuída, variação, né, ou possuir uma matriz energética que tenha muitas fontes primárias, né, não só aquela que a gente tinha há 20 anos atrás, que era basicamente de hidrelétricas, 80% da matriz, e termoelétricas, basicamente 20%. Isso falando de matriz energética do sistema elétrico, né? Se a gente pensar em matriz energética num contexto geral, e aí entra transportes, entram todos os setores, né, indústrias, aí a gente vai ver que os derivados de petróleo compõem, né, a maior parcela dessa matriz energética, tá? Então esse é o objetivo aqui que a gente vai ter na disciplina. Então, para a gente atingir esse objetivo, né, a unidade 1, que fala sobre representação matricial de redes, eu já disponibilizei lá no portal, vocês já podem baixar, se não baixaram, e imprimir. Eu acho que vale a pena, porque ao longo das aulas, mesmo ao longo dos estudos, vocês podem fazer anotações nesse material impresso para auxiliar aí no aprendizado, né? Então, inicialmente a gente vai entender qual que é o sentido, né, qual é a justificativa da gente se preocupar com representação de elementos de sistemas elétricos e principalmente representação matricial, né? A gente vai ver que isso é função da dimensão do sistema. A gente tem um sistema muito grande e se a gente não tiver uma padronização, uma forma de analisar mais direta e computacional, a gente fica muito limitado às pequenas análises se a gente não tiver dessa forma. Então, essa é a justificativa. Aí a gente vai ver a representação de geradores, das fontes, a representação da carga, a representação das linhas de transmissão, dos transformadores, né? E depois que a gente aprender essa parte de como representar cada elemento do sistema, a gente vai resgatar, né, os conceitos de circuitos elétricos 1 e circuitos elétricos 3. Para quê? Para poder fazer, né, uso da matriz de admitância de barra
né, matriz de impedância de barra, o que essas matrizes elas trazem, né, embutidas ali de informações, né, e características que são muito interessantes e fundamentais para a gente fazer análise de sistemas elétricos, tá? Então essa é a unidade 1 que já está lá disponível no portal. A unidade 2, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode interromper, tá? Mas por enquanto é só dando conhecimento aí da disciplina. Acredito que ainda não tem muitas dúvidas aí, mas pode interromper. Na unidade 2, é totalmente focada em análise de linha de transmissão. Na primeira parte, os 2 primeiros tópicos, nós vamos aprender a extrair os parâmetros de resistência, condutância, indutância e capacitância de uma linha de transmissão. A gente vai ver ao longo dessa unidade que esses parâmetros eles dependem apenas das características construtivas da linha, ou seja, dependem da bitola dos cabos, do distanciamento do material que o cabo é feito, o meio que o cabo está inserido. Por exemplo, hoje a gente já tem algumas linhas de transmissão que elas têm parte no ar, né, são aéreas, parte subterrâneas, ficam no solo, e outras que tem partes que ficam na água, né, quando, por exemplo, a gente tem aí os offshores, que às vezes tem alguma linha de transmissão que conecta ou um gerador, um aerogerador que fica em alto mar e traz a energia para o continente, ou mesmo uma plataforma que é alimentada pelo continente. Então a linha ela acaba ficando, né, em 2 meios, e isso muda as características das linhas, né? Aí na segunda parte a gente tem a análise mesmo. A gente vai ver a partir desses parâmetros quais são os modelos, né, matemáticos mais adequados para representar essas linhas, né? Aí vai depender também da análise que a gente vai fazer. É uma análise em regime permanente, é uma análise em regime transitório, né? Ou são linhas de distribuição que têm tensão menor, comprimentos menores, ou são linhas de extra alta tensão, e aí a gente vai ver quais são os modelos mais adequados para cada uma dessas situações, tá? Então esses 3 tópicos tratam desse assunto, tá? Aí na unidade 3, eu já adiantei, transformadores, a gente vai ter 2 tópicos básicos, né? O primeiro tópico são transformadores com mudança de TAP real. Esses são os transformadores mais comuns que vocês já devem, quem já fez estágio em empresa ou trabalhou, já viu que é possível mudar a relação de espiras do transformador, né? E dessa forma a gente muda a tensão, né, entre os dois, entre o primário e o secundário, né? A gente muda a relação de transformação, né, relação de tensão. E transformadores defasadores, que são transformadores mais caros, porque não só muda, né, a relação de espiras, mas muda também o ângulo, né? Se a gente pensar friamente, uma relação, um transformador que tem no primário um delta e no secundário uma estrela, ele é um defasador. A gente viu lá em circuitos 3 que há uma defasagem de 30 graus, né, nas grandezas de tensão e corrente do transformador. Então eles são defasadores, né? Mas existem outros tipos de defasadores, por exemplo, que fazem que causam uma defasagem de 6 graus, por exemplo, na tensão ou na corrente, e dessa forma a gente controla a potência ativa, né? Isso é feito em sistema elétrico para controlar grande fluxo de potência ativa, né? Então vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque são os 2 tipos de transformadores assim que mais comuns, né? Desculpe.
Aí na unidade 4, né, a gente vai ver redes de distribuição. Então, quais são as partes constituintes de uma rede de distribuição, as configurações mais utilizadas, né? A especificação de condutores, cálculo de queda de tensão. Então, vocês estão fazendo agora, nesse período, instalações elétricas também, né? E aí vocês vão ver que no momento de fazer um projeto residencial, a especificação do condutor leva em consideração a corrente, né, para ter a bitola, que o condutor, qual tipo, a bitola do condutor vai definir qual a corrente máxima que ele suporta, né, e a queda de tensão, que tem a ver com o comprimento do condutor. Isso é válido também para redes de distribuição, né, mesmo trabalhando em 34 kV ou 69 kV. Isso a gente vai ver mais à frente no curso, ok? Por fim, né, a unidade 5, a gente vai estudar, né, o setor elétrico. Aí a gente vai falar do ONS, da EPE, da ANEEL, das transmissoras, das distribuidoras, das geradoras, né, as comercializadoras. Então a gente vai ter uma visão mais panorâmica do setor elétrico, os agentes, os consumidores, né, os consumidores cativos, que somos nós, os consumidores residenciais, os consumidores livres, que são as empresas que têm um consumo acima de um certo valor, que eles podem comprar, né, a energia diretamente do gerador sem passar por um comercializador, né, que seria um atravessador, e a energia ficaria mais cara. Mas aí a gente vai ver que esses consumidores, eles têm que comprar energia num nível de tensão mais alta, não no nosso nível de 127 ou 220 tensão de linha, né? Então, essa é o conteúdo programático da disciplina, tá? De acordo com a ementa que está lá no projeto pedagógico de curso, tá? Para a gente atingir aí esse objetivo, né, quais são os procedimentos para as aulas? Primeiro, eu vou sempre dar as aulas síncronas aqui. Então, por exemplo, hoje eu vou começar um pouco a unidade 1, bem ali a parte introdutória mesmo, mas eu vou esperar vocês estudarem em casa para a gente ver isso junto e de repente já trazer dúvidas, né? A gente vai ter 2 horas por semana de atividade síncrona. Então, nas terças-feiras, né, nesse horário de 19 às 21 horas, eu sempre vou dar aula de conteúdo novo, tá? E vou gravar as aulas, né? E faço uma pequena edição para cortar momentos em que a gente fica mudo, para diminuir o tamanho de arquivo e o tempo da aula gravada também. E vou disponibilizar essa aula para vocês lá no portal didático assistirem quantas vezes quiser, no momento que quiser, e aqueles que não puderem ou não assistirem a aula no dia, poder pelo menos recuperar um pouco do prejuízo, tá? E aí eu vou, as outras 4, né, a gente vai ter 12 semanas, né, 12 semanas por uma carga horária de 72 horas, a gente tem que fazer 6 horas por semana na disciplina. Então, as outras 4 horas, né, são atividades assíncronas, são as tarefas que eu vou passar para vocês, os estudos. E na quinta-feira, às 21 horas, né, que é o nosso horário, eu vou estar aqui para tirar dúvidas, né? Quem estiver fazendo as suas atividades e quiser vir conversar, tirar dúvida, esclarecer qualquer ponto, né, dentro do âmbito da disciplina, obviamente, né, eu estarei sempre nesta sala disponível para isso, tá? Então, vai ser dessa forma. Nas terças eu vou dar aula com conteúdo novo, vou passar atividades para que vocês façam durante aquela semana, e na quinta eu vou sincronamente, né, eu posso até falar que na quinta também vai ser uma atividade síncrona, mas não necessariamente ficarei 2 horas, porque vai depender de quantas dúvidas vocês tiverem. Às vezes não aparece ninguém, mas às vezes aparece muita gente e a gente gasta 2 horas, pode ser, né? Mas aí na quinta eu vou tirar as dúvidas, tá?
Eu vou utilizar o portal didático para envio de todos os arquivos e provas que a gente for desenvolver ao longo da disciplina. Então, sempre façam uso do portal didático, sempre verifiquem lá se não tem material novo, porque é por lá que eu vou enviar todos os arquivos, todas as notas de aula, as listas de exercícios, estudos de caso. Eu costumo colocar também links de palestras, né, que eu recebo convites para participar, e aí vocês às vezes nesse período remoto tem surgido muitas palestras, e aí é de interesse porque fala do setor elétrico e às vezes são de outras instituições, tanto universidades como empresas, e vale a pena. Então fiquem atentos que eu sempre coloco lá, né, no portal didático, tá? E além disso, vocês podem agendar comigo, né, um horário para atendimento individual, para tirar dúvida. Também, se durante essas aulas a gente não tiver tempo, né, para esclarecer algo a mais. E eu disponibilizo para cada disciplina, né, tanto para vocês do noturno quanto para a turma do integral, 3 horas por semana de atendimento para vocês. Então, quando quiser agendar um horário para fazer essa reunião, manda um e-mail para mim, tá aí meu e-mail da universidade, e aí a gente combina um horário para tirar essa dúvida mais pontual, mais individual, né? Mas é sempre bom vocês trazerem as dúvidas para as aulas, né, quando tem mais colegas, e às vezes a sua dúvida ajuda o outro colega, compartilha, né? Isso é que é interessante, né? Tá bom? Então, do ponto de vista assim de procedimentos, são esses, né? A gente aprendeu um pouquinho no semestre passado de como estudar nessa nova situação, e nesse semestre a gente vai aprimorando. Em relação aos critérios de avaliação, a gente vai desenvolver 6 avaliações durante o curso, tá? Então, se a gente tem 12 semanas, então a programação é que a gente faça uma avaliação a cada 2 semanas, né? E essas avaliações são listas de exercícios, 4 listas de exercícios e 2 estudos de caso, né? Como as listas de exercícios elas vão exigir menos análise, menos tempo de dedicação, elas são de peso 1, tá? Os estudos de caso são estudos mais elaborados, eu tento fazer uma utilização, né, de mais de um conteúdo envolvendo, né, relacionando aqueles conteúdos que a gente viu na disciplina. Então eles são as principais avaliações e por isso tem peso 2, tá? Então a média é uma média ponderada simples, né, das listas de exercício com os estudos de caso. Tirou mais que 6, está aprovado, né? Desde que as atividades entregues correspondam a mais de 75% de todas as atividades, né? Então eu não vou fazer chamada, porque isso não está permitido, né? Da falta, por causa de, às vezes, não tem internet no momento e não consegue assistir a aula, aí o aluno toma falta. Então a nossa resolução não faz chamada dessa forma. Então eu vou fazer a chamada em função das atividades entregues. Então vocês têm que entregar pelo menos 75% das atividades, considerando inclusive os pesos, né? Se vocês entregarem só os 2 estudos de caso, vocês estão entregando 50% das atividades. Então, né, não tem como ser aprovado, porque vai ser 50% da nota. Se tirar a nota máxima, fica com 5, né? Mas por frequência, vai ser reprovado por frequência, tá? No final, caso não consiga atingir a média de 6, uma avaliação substitutiva. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma segunda chance para vocês de corrigirem o estudo de caso, entregar o estudo de caso com menor nota, e aí melhorar a sua média e ter chance de aprovação, né? Já que a nossa resolução nos obriga a
disponibilizar para vocês uma avaliação substitutiva. Ok? Alguma dúvida aqui nas... Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Como a gente vai fazer uma atividade basicamente a cada 2 semanas, uma vez que eu colocar a atividade lá no portal, vocês terão no mínimo 2 semanas para fazer aquela atividade. Então, por exemplo, eu já vou colocar a primeira amanhã ou na quinta-feira. Aí dali a 15 dias vocês já vão ter que entregar. E é interessante vocês programarem para entregar dentro desse prazo, para não deixar acumular nem com as outras atividades, né, não entregar atrasado, e nem acumular com outras disciplinas que vocês estão fazendo. Então tem que gerenciar isso direitinho. Mas eu penso que 15 semanas é um tempo muito mais que suficiente para fazer as avaliações, né? Alguma dúvida sobre os critérios de avaliação? Ok. Então, seguindo. Em relação à bibliografia, é o seguinte, esse livro número 1, que é o livro do Stevenson, que é Análise de Sistema de Potência, tem a versão em inglês, que é essa que eu coloquei aí, e tem a versão em português, né? Ele tem todo o conteúdo da disciplina. Então, se vocês conseguirem esse livro, tá tranquilo para que vocês possam complementar as notas de aula, né, que eu vou disponibilizar no portal didático. Mas é interessante vocês buscarem outras fontes. O livro do Zanetta, por exemplo, é um livro bem pequeno, fininho, mas ele escreve bem simples, é fácil de entender, uma língua, né? O Stevenson, como é uma tradução do inglês, aí às vezes o tradutor se perde um pouco, aí tem umas coisas meio confusas. Mas o livro do Zanetta, ele é um autor brasileiro, né, linguagem nativa, fica muito fácil de ler, né, é tranquilo também. Então eles se complementam. Esse número 3 é um livro, é a segunda edição, o número 1 é a terceira, então ele também serve, né, e é o que eu tenho, inclusive, esse número 3, tá? E aí vem o 4, o livro número 5, o 6 e o 6 são livros que trazem assuntos específicos ali da ementa. Eles não trazem todos os tópicos, mas às vezes eles trazem algo mais detalhado de um tópico. Então vale a pena também, se vocês tiverem acesso, né, dar uma pesquisada nesses livros. Esse número 7, ele é um documento gerado pela ANEEL, né, em 2008. Ele está meio desatualizado, mas eu achei interessante porque ele é rico em detalhes, na forma como o problema é abordado. Existem outros atlas, né? Depois eu acho que teve um em 2013, outro em 2018 ou 2019, mas são atlas mais simples, menos detalhados, né? Então por isso que eu não sei se eu vou verificar depois se esse endereço ainda está ativo, né? Mas a última vez que eu verifiquei ele estava, tá? E aí traz todo a parte de geração de energia no Brasil, né? Tem a parte de geração de energia geral, né, para todos os setores, e tem uma parte específica para o setor elétrico, né? Então eu acho ele muito rico em detalhes dessa forma. E as notas de aula são esses arquivos que eu vou mandar por unidade para vocês, né, para que eles direcionem a pesquisa de vocês nos livros, né? Não devemos pensar que as notas de aula são suficientes para que a gente aprenda aquele conteúdo. Ela é apenas um direcionamento, né, do que vocês vão estudar nos livros, tá?
e para não fazer pesquisa muito ampla, sem saber, o que eu vou estudar. Aí você vai estudar esse assunto, aí tem vários livros, né? Todos os livros de CEP, basicamente, tem aqueles assuntos envolvidos, né? Cada um na sua característica, obviamente. Mas é o que eu falo, vocês estão agora no sexto período, estão entrando aí no período que, no curso, né? Na parte que vai mais para a área prática, né? Menos para a área teórica do ponto de vista de matemática e física, né? E é o momento que vocês têm que aproveitar aí toda a motivação para ser curiosos, né? Serem curiosos para aprender, porque depois quando vai para o setor para trabalhar, né, a gente não tem muito tempo de aprender, a gente tem que ir fazendo as coisas, ir fazendo as atividades, desenvolvendo e sem muito tempo para ampliar o conhecimento. Então tem que aproveitar agora que é o momento correto de fazer isso, tá bom? Então esse foi o plano que eu fiz aí para a disciplina e acredito que com isso a gente vai atingir o objetivo que foi traçado lá no projeto pedagógico de curso, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Bom, ninguém manifestou, então eu vou passar aqui para a unidade 1 para eu já apresentar para vocês uma tarefa que é para vocês já começarem a fazer nessa semana, né, de estudo, de revisão, né, do que foi visto em circuitos 1, do que foi visto em circuitos 3, né, e foi visto também em outras matérias, como por exemplo PU, e isso nós vamos precisar aqui já na unidade 1, tá bom? Então, a unidade 1, a gente vai apresentar, né, como que os elementos são representados, e apresentar isso de uma forma matricial. Então, qual é a justificativa disso? Primeiro, quando a gente vai analisar um sistema, né, quem já fez estágio aí na área de engenharia elétrica? Ninguém? Quando eu estava fazendo estágio, aí eu recebi uma tarefa de fazer o diagrama unifilar de um circuito elétrico. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá no campo, né, no galpão da empresa, ir no quadro de distribuição, anotar os equipamentos que estavam no quadro, como que ele alimentava os motores, como que ele alimentava os diversos equipamentos que saía daquele quadro de distribuição. E aí, a partir dessa anotação, inclusive as conexões, né, eu ia no AutoCAD e fazia o diagrama, né, unifilar daquela instalação, né. Então, quando a gente fala em CEP, é basicamente isso, né. A gente tem que olhar para o sistema elétrico e verificar os seus diversos componentes, geradores, transformadores, linhas de transmissão, linhas de distribuição, cargas, né, subestações. Então, a gente tem que verificar, né, quais são os componentes que estão presentes no sistema, né, e quais são as informações referentes a esses componentes. Então a gente tem que ir lá no dado de placa do componente e pegar potência nominal, tensão nominal, reatância interna, né, impedância e outras informações. Então, quando a gente pensa em CEP, é a mesma coisa. Então, eu vou no gerador aqui, né, verifico quais são as informações desse gerador, né?
E aí vem um conjunto de informações, né, simplificadas, mas que eu preciso depois levar isso para um modelo matemático. E aí como que a gente faz isso? A gente faz, né, pegando esse diagrama unifilar, né, extraindo os parâmetros de todos os elementos. O que significa extrair? Impedância, resistência, capacitância, indutância, né, quando tiver, obviamente, e jogar num diagrama trifilar, que é um diagrama, né, para sistemas trifásicos. E aí, se nós tivermos desequilíbrio, né, a gente tem que fazer uma análise trifilar. E isso é feito hoje em sistemas de distribuição. Por quê? Porque a gente tem muito desequilíbrio nas cargas. A gente tem cargas monofásicas, a gente tem cargas bifásicas e cargas trifásicas. As trifásicas são cargas equilibradas, mas as bifásicas e as monofásicas são desequilibradas. Então, por exemplo, a CEMIG, ela sempre tenta fazer, né, a instalação dos padrões, tentando deixar as três fases, né, balanceadas para ter um menor desequilíbrio, né, nas tensões e correntes do sistema. Então, aí a gente precisa do diagrama trifilar. Quando a gente vai para sistemas de alta tensão, e aí eu estou falando de sistemas com 138 kV ou mais, né, de tensão de linha, a gente já pode fazer uma análise monofásica e considerar que o sistema é equilibrado. Por quê? Porque o sistema de geração e transmissão, ele é projetado, né, para trabalhar de forma equilibrada. E como eles operam em níveis de tensão elevados, né, as correntes são baixas. E aí, os desequilíbrios provocados na distribuição, eles podem ser desprezados lá nos níveis da transmissão. E aí a gente pode fazer uma análise monofásica. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar toda a informação do sistema, os componentes, as conexões, né, passar para um diagrama de impedância, né, que é um diagrama unifilar. E aí aqui vocês já estão se sentindo em casa, porque vocês olham para isso aqui e vê um circuito elétrico, né, que foi o que vocês aprenderam em circuitos 1 e circuitos 3. Então, o que a gente vai fazer em CEP é pegar o sistemão, transformar num circuito elétrico e aplicar os conceitos que a gente viu lá em circuito elétrico. Por exemplo, vou fazer a análise nodal aqui, né? Então vou achar as tensões nodais, vou achar as correntes, né, de malha, se eu fizer análise de malha, e aí extrair informação de potência, de perdas, de consumo, de geração, né, de queda de tensão entre gerador e carga, e todas as variáveis de interesse para a nossa análise. Então, essa é a justificativa da gente trabalhar. Primeiro, como que a gente vai representar o gerador? Vamos aprender a representar o gerador. Depois, como que nós vamos representar o transformador, as linhas, as cargas? É juntar tudo isso, formar o circuito para fazer a análise, né? Então essa é a justificativa nossa aí da disciplina. E lembrando que esse momento é muito crítico no curso, porque os conceitos que vocês absorveram lá em circuitos 1 e 3, se foram bem absorvidos, vocês não vão ter dificuldades aqui, vão aprender com mais clareza essa parte, e as disciplinas do 7º, 8º, 9º e 10º período na área de CEP, vocês vão fazer tranquilamente, porque essa é a base conceitual, né? Então, se vocês tiverem dificuldade em circuitos 3, por exemplo, triângulo de potência, fasor, né, potência complexa, toda aquela parte, aproveita para fazer uma revisão, porque nós vamos utilizar muito aqui, e nas disciplinas do 7º ao 10º período, né? Então, aqui eu vou deixar para que vocês já estudem em casa, né? E aí
com o material de circuitos 3, vocês conseguem fazer os exemplos 1.1, 1.2 e 1.3. Né? Então, vou deixar que vocês estudem, façam a leitura dessa unidade, né, que eu postei ontem. Então, vocês vão ter aí mais 2 dias para estudar e tentar fazer esses exemplos e a gente tirar a dúvida na quinta-feira, né? Então, isso aqui é um exemplo clássico, né? A gente tem uma fonte trifásica, uma tensão de linha nominal, né? A sequência de fase e as cargas conectadas. E aí a gente tem carga indutiva, carga capacitiva, né? Informação de potência aparente, potência ativa. Então, esse exemplo ele resgata muito os conceitos lá de circuito 3. E aí, como é uma fonte trifásica, as cargas são equilibradas, né? A gente pode fazer a análise monofásica, análise em regime permanente monofásico, tá? Então, já fica aí para a próxima aula o exemplo 1.1, 1.2. Aí já trago aqui algo um pouquinho mais complexo, que a gente envolve, né, dois transformadores, né? E às vezes algumas informações de conexão em estrela, transformadores, bancos de 3 transformadores monofásicos, também em estrela, né? E aí PU, valor percentual, isso tudo é para revisão, né? Porque vocês já viram no curso, né? Aqui tá o que o exemplo 1.2 está pedindo, tá? E o exemplo 1.3 está no livro que eu não coloquei lá nas referências, né? Mas eu vou enviar o link do livro para vocês verem lá o título. Depois eu coloco lá no portal didático, né, o link do livro. Mas isso também é um outro exemplo clássico. A gente tem aqui, né, ramos em paralelo com níveis de tensão diferentes, né? A gente tem carga, né, uma carga que tem um fator de potência atrasado e uma potência constante, e a gente tem um motor aqui também, né, e a reatância interna do motor. Então a gente, para pegar esse sisteminha aqui, né, e representar num diagrama de impedância, a gente tem que aprender a representar esses elementos aqui, né? Então esse é. E aí entra a questão de PU, né? A gente precisa de uma base comum a todos os elementos, né? Uma base de potência, uma base de tensão, né? Então aqui, por exemplo, nos dados de placa, a gente tem diversos níveis de potência, tá vendo? E alguns níveis de tensão. A gente tem um nível aqui de 22 kV, um nível aqui de 220, né? Um nível aqui de 11 e aqui um nível de 110. Então a gente tem 4 níveis de tensão nesse pequeno sistema. E se a gente não usar PU, a gente não consegue resolver, né? Fica muito complicado resolver esse sistema. Aí tem que pensar referencial primário, referencial secundário, né? E aí a gente tem aqui, ó, mega, né, volt ampere. Então a gente vai ter tensão em quilo, corrente também vai ser quilo. Então a gente vai ter valores de corrente e tensão aqui muito distintos e a gente perde a noção de referência. Então PU é interessante por isso. A gente vai ver. Eu estou só adiantando aqui, mas isso vocês vão capturar nos exemplos e na primeira lista que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão fazer exercícios aplicando PU e conceitos de circuito 3. Então aqui já tem também, né, do slide 8 ao slide 15, né, uma revisão sobre PU, tá? Então eu não vou dar aula deles hoje, eu vou dar na terça que vem, mas é que eu estou pedindo que vocês estudem em casa primeiro, para depois eu apresentar aqui, tá?
Aí depois do slide 16 até o slide 24, a gente vai ver geradores, transformadores e cargas. Então, na aula que vem, eu pretendo apresentar até o slide 24 da unidade 1, tá? Na terça-feira que vem. Na outra terça-feira, essa segunda parte aqui que a gente vai pensar nos conceitos de matriz de admitância na rede. Tá? Então, qual que é a tarefa de vocês para essa semana? É fazer a revisão de PU, ler essas notas de aula e buscar nos livros, né, o assunto correspondente até o slide 24 para que eu possa na aula que vem apresentar e vocês, né, acompanharem melhor a aula que eu vou apresentar na semana que vem. Tá ok? Na turma da manhã, alguém perguntou se podia assistir aula à noite. Aí eu falei, olha, pode assistir, não tem problema nenhum, né? Mas de qualquer maneira, eu vou sempre gravar as aulas, né? E disponibilizar lá. Quem quiser assistir depois, pode assistir. E quem assistiu, estava presente e ficou com dúvida em um determinado ponto, volta lá e assiste novamente. Então, aí tem muita flexibilidade para vocês, tá muito tranquilo aí esse acompanhamento, tá? Então assim, para o que eu tinha programado para hoje era dar mais essa visão geral e já pedir para vocês, sempre que eu disponibilizar uma unidade, né, lá no portal, um material, vocês façam uma leitura prévia, não esperem eu ir para a aula para depois ler o material. Porque vocês, fazendo essa leitura prévia, já chegam com uma ideia melhor do assunto, às vezes já chega até com dúvida, e às vezes na aula eu tiro essa dúvida explicando ali naturalmente, ou não, aí vocês já vão e perguntam e a gente discute sobre aquela dúvida. Isso vai acelerar, né, o aprendizado e eu acho que vai amplificar também, vocês vão aprender mais, pelo menos essa é a experiência que eu tenho aí ao longo das aulas, tá bom? Então, é sempre interessante dessa forma. Se ninguém tiver dúvidas da parte do plano, né, ou dúvidas de maneira geral da disciplina até agora, né, eu vou encerrar a aula. Alguém tem dúvida? Pode escrever ou falar, se quiser falar aí é bom também, porque só eu falando fica ruim. Não, o Rizia, não vai dar tempo de vocês desenvolverem todos os exemplos até o slide 24 nessa semana. Principalmente porque a gente está voltando agora e muitos conteúdos ali, né, são para revisão. O que eu pedi é que vocês tentem estudar até o slide 24 e tentem fazer os exemplos iniciais ali até onde der. Não é para fazer todos não. Se der para fazer todos, ótimo, né? Porque significa que está né, com tudo aí revisto, está tudo em dia. Né? Mas a ideia é que vocês façam uma leitura prévia da aula que eu vou apresentar na semana que vem, para já chegar na aula com uma ideia do que vai ser visto e às vezes até com dúvida, né? Porque para ter uma interação melhor também de vocês, senão só eu falando aqui fica muito cansativo, tanto para mim quanto para vocês. E os exemplos, né, das unidades são exemplos para reforçar conceitos. O que eu vou pedir para entregar mesmo são as listas de exercícios e, né, os estudos de caso, que vão ser diferentes.
esses aí foi o que eu apresentei no semestre passado, né? Eu não vou dar o mesmo, né? Vou mudar a lista. Então, o que e vai ser entregue tudo pelo portal, tá? Então, eu só relembrando que eu gravei a aula, eu vou disponibilizar lá no portal para quem quiser, quem não pôde assistir hoje, pelo menos acompanhar essa programação aí da disciplina e, e recuperar aí o tempo perdido da ausência da aula de hoje. Os estudos de caso vão funcionar da seguinte forma. Um deles vai ser individual. O outro eu estou pensando se vai ser em grupo ou individual, né? Qual que é a ideia? As listas de exercícios são individuais, mas é bom ter sempre um trabalho em grupo para que vocês aprendam a trabalhar em equipe, né? Então eu estou pensando no segundo estudo de caso sem grupo, tá? Mas vai funcionar da seguinte maneira: eu vou disponibilizar o enunciado no portal com um prazo mínimo de entrega de 15 dias e vocês vão desenvolver e entregar. Pode tirar a dúvida do estudo de caso? Pode. Eu vou discutir, né? Eu só não vou resolver, mas eu vou dar, né, a partir das dúvidas de vocês, o direcionamento para resolver aquela questão, entendeu? Eu posso resolver o exercício, né? Ou mesmo esses todos aí, esses exemplos todos aí, eu tenho resolvido já, né? Mas eu não vou disponibilizar agora. Eu quero que vocês pensem nele, tentem resolver primeiro e depois a gente vai, né, acompanhar num gabarito onde que foram os principais gargalos aí durante o desenvolvimento do exercício. Porque se eu entregar já resolvido agora, perde a função. Alguns deles, se vocês pesquisarem nos livros, já estão resolvidos lá nos livros. Então, né, reforço, busquem nos livros que eles vão ajudarem muito. Ok, Arthur? Bom, a palavra ainda está aberta. Alguém... Vou dar aí mais 20 segundos. Se ninguém manifestar, a aula está encerrada. Boa noite a todos.